Pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez e vocês já perceberam que temos conosco aqui o nosso querido amigo Jefferson Barbosa. Tudo bem, Jefferson? Tudo bom, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. E tá aqui presente, né? Fazendo ao vivo com vocês, vai ser demais. É isso aí, pessoal. Vamos lá, ainda dá tempo de você participar da premiação final. Entra lá, tem um QR Code na sua tela, você lê com a câmera e ali você vai poder ser levado a uma área que você vai se cadastrar rapidamente e ser incluído para participar da última premiação do evento de hoje, né? Então está quase acabando, falta pouco, então corre lá e se cadastra. Nesse momento, a gente vai bater um papinho aqui com o meu querido amigo, primo, né? Que é o Jefferson Barbosa, Silvano Barbosa, tá tudo em casa aqui. E a gente vai falar a respeito do quê? A gente vai falar a respeito de fatores humanos no AVSEC. Primeira coisa, antes de eu te liberar e você tomar conta do espaço, o que é AVSEC? Cara, AVSEC, ele é um termo, é uma abreviação, né, do termo em inglês, que é Aviation Security, que em português a gente chama de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Olha o nome grande, né? Então a gente chama só de AVSEC mesmo. Muito bom. Eu tenho uma caneca aqui, ó, que está escrito INAVSEC. O que é isso? O INAVSEC, né? O INAVSEC, ele é a minha empresa. Ele começou como um projeto de promoção da cultura de segurança da aviação. Tem os programas online, né, com convidados aí que realizam, né, o grande show falando sobre a segurança da aviação civil. E o INAVSEC, ele já foi criado na cultura como uma empresa, ele está surgindo como uma escola aí em breve. Tem bastante novidades sobre os cursos. Fantástico. Bom, eu vou deixar você dar seu show agora. Eu retorno aqui às 17 horas para passar o bastão para o próximo participante aí. Beleza, cara. Obrigado. Fique em casa. Então, tá comigo? Show de bola. Vamos lá. Primeiro, obrigado, pessoal da Avantia pelo convite. O evento é demais. Eu estava em casa antes de vir para cá, já estava acompanhando. Fico feliz, né, de fazer parte de tantos convidados de nome. São pessoas que eu admiro há anos no mundo da segurança, que eu sempre estou aprendendo um pouco. Alguns são amigos pessoais, outros só de eventos online, e outros, um dia, né, eu vou ter a oportunidade de conhecer e poder dividir um pouco, aprender um pouco mais com eles. Então, parabéns a todos que vieram até aqui. O Neves, que passou a bola agora há pouco, que é um querido, um amigo, um grande profissional. E daqui a pouco tem mais galera para dar um show aqui. Então, vamos lá, não vou perder tempo e vou tentar adiantar o que eu separei aqui para vocês. Primeiro, eu separei um tema, que é fatores humanos. Coloquei voltados para a aviação, lógico que é um pouco aí do que eu consigo falar mais, né? E poder interagir. Mas fatores humanos, eu acho que ele vai servir para todas as áreas de segurança corporativa, empresarial, porque nada mais, né, que ele envolve pessoas, e pessoas está em toda a cadeia da segurança, né? Então, o meu primo aqui, Silvano, já perguntou o que é o AVSEC. O AVSEC, ele é um conjunto de medidas de recursos humanos e materiais. E aí, quando a gente fala de medidas de recursos humanos e materiais, ele gera aí 3 pilares, né, dentro disso. Então, ele vai ter ali o pilar do que são as medidas, pensando como legislação, pensando como procedimento, como POP, tudo que envolve o que está escrito ali de diretrizes que serão seguidas por essas pessoas, né? Então, a gente separa isso dentro de um pilar, né? O outro pilar vai estar aí envolvendo o ser humano, as pessoas envolvidas dentro de todo o sistema de segurança. E no outro pilar, a gente vai estar falando de equipamentos e tecnologias também que possam englobar aí a estrutura sistemática da segurança da aviação ou da segurança corporativa. Então, eu gostaria que, a partir desse momento, quando eu me referisse ao termo segurança da aviação civil, gente, tira aí a aviação civil, pode colocar só o termo segurança. Quando eu falar do profissional de segurança, talvez a terminologia APAC. Na aviação também nós temos os vigilantes,
Então, só coloca aí o seu pessoal de linha de frente, o operacional. Eu tenho certeza que tudo que será dito aqui vai fazer sentido em qualquer âmbito da sua operação. Legal? Dentro dessa estrutura, né? Dentro dessa estrutura, onde eu já falei das legislações, que são as medidas, das normas, dos POPs, a gente tem ali instrução de trabalho. O que é importante a gente pensar como fatores humanos primeiro, nós temos ali, né, o agente de segurança, o ser humano que está atuando à frente do seu processo de segurança. Ele tem várias coisas a ser realizadas durante o seu tempo de trabalho. Então, uma delas, que sempre é agir de acordo com a legislação. Uma coisa que nós temos muito importante na aviação e que já está muito bem definido é o quê? A carga horária daquela pessoa ali na atividade. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso é um ponto importante, eu já estou adiantando porque eu não posso esquecer de falar disso. Então, o que é os fatores humanos? É o que a gente envolve, a atividade do ser humano e quais são os fatores que podem afetar a sua atividade e o que nós temos de tecnologia que possa agregar valor em sua atividade. Na aviação, na área de safety, que é muito envolvendo na parte da operação, envolvendo também o homem, a máquina, é levado para as pessoas na linha diferente da operação de voo. Então, atuando muito com os pilotos, os comissários, a manutenção. Por quê? Você imagina quais são os pontos que podem afetar o profissional de segurança da aviação civil, assim como os profissionais ali atuando na linha de frente de voo, que possam colocar em risco a aviação. Então, você imagina que um piloto ele tem ali a sua carga horária de trabalho de voo e ele não tem um tempo adequado de descanso, a sua escala não está sendo cumprida de acordo com a legislação, ele tem algum problema pessoal que possa estar afetando a vida dele, ou talvez uma má gestão na empresa que afete também as suas atividades. Então, a gente vai ter uma pessoa ali, um profissional, que alguma coisa vai fazer com que ele não consiga atuar direito na sua operação. E a gente levando para o profissional de segurança, né, vamos ter ali o agente de segurança da aviação civil, que a gente abrevia ali como APAC, ele também, né, tem vários fatores que pode atuar. Então, assim, para quem não conhece, o APAC, o agente de segurança da aviação civil, ele é o principal agente de segurança envolvendo na proteção dos aeroportos, das empresas aéreas. Né? Ele tem um curso que é homologado pela ANAC, assim como o vigilante, ele também tem um curso aí que é obrigatório para ele exercer a função dele. Ele tem várias atividades obrigatórias ali para exercer, e aí esse cara que é o principal agente de proteção, imagine que ele tem várias coisas, fatores que estão afetando a vida dele. Pode ser um problema em casa, problema de relacionamento, problema de saúde de algum familiar, ou até mesmo a dele. Pode ser um conflito com o gestor ou com a equipe de trabalho. Pode ser uma distância, olha só, a distância do local de trabalho da sua residência. Às vezes ele gasta 3 horas para chegar no aeroporto. E aí ele trabalha ali 6 horas, que é a média de trabalho do APAC, e depois ele gasta mais 3 horas para ir para casa. Ele fica extremamente cansado. Isso é um fator que pode afetar o trabalho desse profissional. E aí, pensando na questão dos fatores humanos, é feito um estudo, existe um manual da ANAC, esse manual é restrito, algumas pessoas podem ter acesso, então é legal entrar no site da ANAC e procurar como ter esse acesso, mas ele não é público, então eu vou adiantar aqui algumas coisas no qual eu posso falar,
qual é a ideia? Você pegar a atividade desse profissional, você entender o que pode afetar o trabalho dele, né? Pode ser esses fatores que eu disse, alguns problemas relacionados à sua vida. Afinal, ele é um ser humano, ele tem vida, ele não vive só de trabalho. Então, alguma coisa relacionada à vida dele que pode afetar o trabalho dele, que aí coloca em risco a segurança. Então, ele tem ali todas as diretrizes que ele tem que cumprir, só que ele está com tanta coisa na cabeça que ele não vai conseguir colocar essas coisas em práticas. Imagine uma pessoa no aeroporto, né? Acredito que a maioria já tenha entrado em um aeroporto, passado em um canal de inspeção. Todos aqueles profissionais que estão em volta do raio-x no canal de inspeção é um profissional de segurança da aviação civil e este tem várias diretrizes ali a ser cumprida. Se ele está com atenção voltada a outra atividade, ele não vai ter atenção no que está passando no raio-x. Ele não vai ter atenção nos procedimentos obrigatórios ou que foi passado para ele. E aí a gente coloca em risco aquela operação, não é? Pensando nisso, pensando nesses fatores que possam levar em risco aquele profissional, nós temos também, em contrapartida, as ferramentas que podem ajudá-lo na atividade, que são o quê? Os equipamentos. Então, o que nós... Eu vou citar alguns equipamentos, mas, gente, imagina aí o que você tem de ferramenta para aquele profissional, tá? Então, nós temos ali um sistema de CFTV, um software analítico, você pode ter o raio-x, o pórtico, o detector de metais, ou o detector manual de metais, no qual é utilizado para o APAC realizar as suas funções, né? Hoje, essas ferramentas, elas estão realmente, a maioria é obrigatório, né, na operação, mas elas estão ali para agregar valor à atividade do homem. Imagina só se toda a inspeção de bagagem foram feitas só no visual, manual, né? Igual é feito em muitas indústrias, onde o vigilante ele ainda tem que abrir a bolsa de alguém, ele tem que olhar, às vezes até colocar a mão nos pertences pessoais. Eu sei que existem várias regras, gente, mas eu estou sendo um pouco extremo, né? Ele tem que colocar a mão, ele tem que pedir para a pessoa tirar os pertences da bolsa para ele identificar o que tem. E às vezes ele nem sabe o que ele está procurando. E aí, quando ele está procurando, quando ele sabe o que ele está procurando, ele ainda está olhando os outros pertences que ele não tinha necessidade de ver. Então, as ferramentas, os equipamentos, as tecnologias empregadas na operação, que possam agregar valor ao agente de segurança, elas estão já ajudando ele a prevenir que ele possa constranger o passageiro de algumas formas, né? E só chegar nesse ponto quando for necessário. Então, se você tem ali 100 pessoas passando naquele momento, uma grande porcentagem dessas pessoas, ele não vai precisar colocar a mão, porque ele consegue identificar pelo equipamento de raio-x. O equipamento de raio-x ele já está ali para ajudá-lo. E aí, quando eu falo ajudá-lo, ele vai fornecer as informações que ele precisa para a atividade dele. Alguns equipamentos, eles têm alguma inteligência analítica, que pode já dar alertas para algumas coisas que possam estar ali dentro. Por exemplo, armas, algum tipo de itens proibidos, o equipamento ele já consegue colocar ali. Mas a gente pode ter o problema do equipamento, que não está funcionando muito bem, né? Então, você imagina que você tem um equipamento que serve para tudo isso que eu falei, ele está ali na frente para ser utilizado da melhor forma possível, só que o APAC não está numa cadeira apropriada para a sua atividade. O equipamento ele está ali com um monitor mais alto do que a linha divisada dele. Então, ele tem que sentar e levantar a cabeça ainda para olhar a linha divisada. A tela do equipamento está amarelada, não consegue dar para identificar as cores que o equipamento ajuda a mostrar.
Então, a gente tem ali um problema dentro dos fatores humanos, envolvendo o equipamento que não está ajudando a operação. Então, até o trabalho de acompanhamento, manutenção daqueles equipamentos, ele tem que ser apropriado. E aí, quando eu falei lá no começo, para vocês, né, migrarem um pouco para a realidade da sua operação, vamos colocar na guarita um vigilante. Às vezes o vigilante tem a guarita, ele tem algum monitor ali que ajuda no sistema de imagem, só que quando você olha o sistema de imagem, ele está com a imagem distorcida, ela não está com o colorido adequado, ela está com aqueles chapiscos, né? Com interferências, que ele não consegue identificar o que era para ele identificar. Aquela imagem, às vezes, não tem uma tecnologia por trás que possa agregar as ferramentas que vai ajudar ele a saber o que ele precisa enxergar. Então, nós temos ali um equipamento que não é apropriado, não vai ajudá-lo, o profissional. Você tem ali a guarita, que está com uma cadeira, que aquela cadeira não foi feita para o homem ficar sentado durante muito tempo, ou até mesmo, quando ele senta, deixa ele desconfortável ao ponto dele não se sentir bem e ele ter tanta dor nas costas que ele não presta mais atenção na sua operação. Né? Então, assim, é o envolvimento da tecnologia e que pode agregar aquele profissional na sua atividade. Então, levando, né, para um outro cenário ali, levando para o vigilante, você pode levar para um operador de central de monitoramento, você pode pensar até nos analistas. Olha, geralmente a gente fala muito do cara ali, né, da linha de frente, mas vamos levar o pessoal para dentro ali para o back-office, o nosso time ali de analistas que estão em volta da nossa operação. Você tem o profissional que ele estudou, ele se formou, ele sabe escrever os procedimentos, né? Ele sabe fazer análise dos dados. Só que aí o que faltou? Faltou você dar os treinamentos necessários ou explicar para ele o que você espera da atividade dele. Lembra das medidas que tem lá as legislações? Então, você tem as legislações, você tem o equipamento, você tem o homem, mas você não fala para o homem exatamente o que ele precisa. Dentro do ciclo, né, de educação, você vai ter ali alguns eixos. Né? Eu vou colocar aqui como 4 eixos. Nós temos ali o eixo voltado para a operação, para os operadores, né, para as empresas, que são geralmente os contratantes. Ele envolve ali, você envolve a seleção das pessoas, você envolve a instrução dessas pessoas, treinamento dessas pessoas, você envolve as avaliações da atividade já dessas pessoas empregadas e como você vai manter ela naquele emprego em cima da satisfação esperada. Você tem que saber o que ele espera do trabalho dela, você tem que deixar claro o que você espera para que ela consiga te entregar e você entregar o que ela está esperando e assim ter uma satisfação melhor, aquela pessoa ter vontade de continuar a fazer o que ela está fazendo. Não dá para ser muito assim, mas tem muita gente no mercado querendo emprego e tal, mas querer emprego e ter a pessoa certa no lugar certo é diferente. E quando a gente precisa manter elas lá. Né? Então, esse primeiro eixo que envolve desde a seleção, treinamento, o monitoramento da atividade do profissional e manter ele, né, na atividade, ele é importante. Começa ali no treinamento, né? Lógico, começa na seleção, mas o treinamento, igual eu estava falando ontem, de você deixar claro, explicar, deixar claro o que você espera desse profissional, como que você espera isso, vai ser um ponto-chave para que a gente tenha uma cadeia ali de produtividade muito importante. O segundo eixo é a tecnologia. Eu vim falando da tecnologia lá no começo, raio-x, câmeras, até mesmo os equipamentos, né, de ergonomia, a cadeira e as outras ferramentas de sua atividade. Hoje a gente tem inteligências artificiais, né, que vêm agregando demais o valor e agilizando o que o profissional tem o que ele tem que ver. Então, se você coloca as regras adequadas, ele ajuda o profissional a fazer outras atividades muito importantes, inerentes à função dele, e, quando necessário, o equipamento vai dar os alertas para chamar a atenção dele para algo importante. Então, isso faz parte do sistema
de fatores humanos que possam agregar, né, a atividade dele. O outro eixo que já está envolvendo mais a parte ali operacional, de cultura, é as condições de trabalho, né, já pensando na empresa como condições de trabalho, pensando também na qualidade dos equipamentos que serão fornecidos para aquele profissional. A gente também tem ali os valores, as crenças que são colocados e compartilhados, né? Tem que ser algo que a empresa coloca de cima para baixo e que deixa muito claro dos valores para que aquela pessoa ela esteja bem realizando a sua atividade e que seja mais uma engrenagem dentro de todos, dentro de toda aquela sistemática da empresa e da segurança. E aí o quarto eixo, que são as certificações. O profissional ele está devidamente homologado, o sistema ele está devidamente homologado dentro do que você precisa. Isso é legal, né? Os órgãos regulamentadores, você está de acordo com os órgãos regulamentadores, as certificações necessárias, isso também é ideal e é necessário. Então, aí, mais um ponto importante dentro desses 4 eixos de fatores humanos, né? 3 outros pontos que eu acho que vale a pena a gente falar, que são o quê? Quando a gente pensa no profissional, a gente sempre tem aquela questão, o profissional sempre tem medo da punição. Poxa, você está falando tudo que eu tenho que fazer, você me deu os equipamentos necessários, eu tenho cheio de problema e eu posso ser punido quando eu erro. E talvez esse erro, o ser humano ele é inerente ao erro. Vai acontecer o erro em algum momento, né? Mas ele tem que ser investigado, ele tem que ser estudado o erro para a gente saber como melhorar e não só punir aquele profissional. Então, nós temos ali, pode ser um erro voltado da habilidade dele, né? Vamos pensar que a gente tem um tempo ali de atividade e a gente coloca uma pessoa que lá no momento da seleção a gente olhou e ela não tem as atividades, elas não têm as competências para poder realizar a sua atividade. Então, falta uma habilidade para ela ali. Ou você tem as regras que foram colocadas e por algum momento ela descumpriu uma regra por falta, talvez, também de orientação, de acompanhamento, não foi intencional aquele descumprimento da regra dela, né? E aí tem a falta de conhecimento também. O cara não passou dos treinamentos, ele não tem o treinamento necessário. Você não orientou ele, o que você espera dele. Então, tem esses 3 fatores ali inerentes ao erro humano que pode afetar aí e que tem que ser levado em consideração na hora de você entender o erro. Mas ali as causas, né? A gente tem ali falta de atenção do profissional, né? Que dentro de tudo isso a gente falou que pode ser algo, a ergonomia do profissional, que pode gerar aí também um fator prejudicial à sua atividade, a falta de aptidão, né? O Léo Beckman, ele fez, que é um profissional de segurança da aviação, ele fez uma palestra no começo do ano e ele falou, né? Ele deu um exemplo, falou, pô, às vezes você quer dar emprego para a pessoa já tem uma certa idade, você quer que ela tenha uma agilidade para fazer uma função, só que ela não tem essa agilidade que você espera. Talvez né, você tem que colocar isso em estudo, porque não adianta você falar assim, eu quis dar oportunidade, mas ela não conseguiu cumprir. Então, você dá oportunidade para onde ela vai conseguir. Não vai punir a pessoa, né? Eu tinha um chefe há uns anos atrás que ele falava que a promoção pode virar uma punição. Então é isso, você dá oportunidade para alguém que você tem certeza que ela não vai conseguir exercer, mas você acha que está sendo bom e às vezes pelo contrário, né? Você não está conseguindo ser bom. Controlando o tempo ali que... Beleza. O importante, né, dos fatores humanos é esse acompanhamento de todo esse ciclo, pensando no homem, na máquina, no que você está colocando como prática. Para quê? Para que esse profissional de segurança, não importa em qual cadeia ele esteja, se ele é um operacional de frente, se ele é uma pessoa de back-office, se ele é um vigilante, se ele é um técnico instalador de câmera. O importante é que a gente precisa analisar os recursos que você está dando para aquele profissional, as ferramentas
E quando tiver uma falha, um descumprimento daquela atividade que você colocou, você entender qual realmente é a causa raiz daquela falha. E assim você buscar ali a melhoria contínua nesse processo. Lógico, não trouxe uma apresentação de slide para vocês, fui colocando aqui de um ponto numa sistemática para colocar uma ideia. Tenho certeza, né, que vou ter oportunidade de falar um pouco mais disso no futuro, mais completo. Para quem, aproveitando aqui, né, para quem tiver curiosidade, no canal Por Dentro da Segurança da Aviação, no YouTube, do INAVSEC, vai ter uma apresentação feita pelo Léo Beckman, muito bacana sobre isso. Vai ter uma outra do Edson Major Monreal, falando sobre cultura justa, que também é demais, e eu convido vocês para assistir, e fico à disposição de todos. Depois tenho certeza, né, nas redes sociais aí do CT, e agradecendo o pessoal do Security Talk Day também, por estar aqui presente hoje. Obrigado. Show de bola, Jefferson. Assim, não só cumpriu as expectativas, como superou de novo, né? Muito bom. Valeu, cara. Aproveitando esse encerramento, você que estava falando a respeito do canal e tal, então não deixa de falar para todo mundo como é que eles fazem para entrar em contato com você e fala direitinho o nome do canal do INAVSEC para eles poderem acompanhar também, ou redes sociais. Legal, acho que a maioria hoje está usando o Instagram, né, acho que a maioria gosta do Instagram ainda. Exato. Então, se você colocar lá @INAVSEC, o IN é o IN ali de inteligência, AVSEC, né, da aviação civil, que acho que está na descrição aí do vídeo. Então, se você colocar @INAVSEC, você vai ter o canal, os eventos, ou o Jefferson.S.Barbosa também no Instagram. E lá você pode entrar na bio, ter acesso ao grupo do Telegram, você vai ter acesso ao meu site, tem lá um guia dos centros de instruções homologados pela ANAC e o canal no YouTube também, que é Por Dentro da Segurança da Aviação, que tem vários vídeos muito bacanas lá, então fico à disposição de vocês. Fantástico. A gente vai rapidinho agora ver mais um dos nossos patrocinadores e voltamos com o Anderson Ozal para falar sobre Loss Prevention.